A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quem vos fala é o presbítero Juraci Pereira. Eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida, principalmente a você que é cristão, você que é evangélico, você que está caminhando com Cristo, mas muitas das vezes dá uma olhadinha para trás, tem os pensamentos de retorno, de voltar para o Egito. E olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós em Gênesis capítulo 19, no verso 26. Ali fala a história da mulher de Ló, que olhou para trás. Você conhece a história, nós já conhecemos esta passagem. A Bíblia diz que Deus, olhando para Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas, ele viu uma abominação terrível. As coisas estavam difíceis naquele lugar. O pecado estava em todas as áreas da sociedade, estava sendo ali uma coisa vergonhosa aos olhos de Deus, porque Deus projetava destruir aquela cidade. E voltando um pouquinho atrás, meus irmãos, Ló era o sobrinho de Abraão. Ele saiu do meio de uma terra de iniquidade, uma terra de idolatria, junto com seu tio Abraão, para em busca de uma terra larga, espaçosa, de prosperidade e bênção e vitória. Mas quando ele estava sendo abençoado, estava com muita prosperidade, tinha muitas ovelhas, muito gado ao seu dispor, tinha uma equipe de funcionários. Eles começaram então a brigar com os funcionários de Abraão e ele precisou sair de junto do seu tio. E a Bíblia diz que então o tio Abraão mandou ele fazer uma escolha: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas escolhe uma terra para ti, que os nossos funcionários, os nossos servos não podem mais estarem juntos porque eles estão brigando. Então, para que não haja contenda entre eles e essa contenda chegue entre nós, é melhor que a gente se separe logo antes que a coisa fique pior e chegue até nós. Então você escolhe um lado da terra, uma banda, e eu vou para outra. E Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e viu que a terra era melhor, era mais fértil, o capim era mais verdinho. Então ele decidiu ir para Sodoma e Gomorra. Vamos dizer assim que isso aí é uma escolha de um crente sem a direção de Deus, que não pede direção do Senhor. Primeiro que ele já foi egoísta, ele escolheu a melhor terra, ele não deixou o tio escolher. Pela hierarquia da época, ele deveria ter deixado o seu tio escolher. Não, tio, o senhor é mais velho, o senhor é o meu líder, então o senhor escolhe primeiro. Mas não, ele resolveu escolher, mas sem a direção de Deus. Escolheu uma terra fértil, terra boa, terra espaçosa. Mas o que diz a Bíblia, irmãos? Há caminho que para o homem parece reto e perfeito, mas o caminho é morte. Aliás, o final do caminho é morte. E foi quase isso que aconteceu com Ló. Não com ele, mas aconteceu com a esposa. A Bíblia diz que estão projetando Deus destruir aquelas cidades por causa da iniquidade, da pornografia, das sequências de erro que eles cometiam o tempo todo. Deus planejava destruir aquela cidade. Então Deus desceu, o anjo de Deus desceu até Abraão, onde Abraão estava, e veio falar com ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele sabia que o sobrinho dele estava lá. Então ele disse para aqueles anjos: destruirá Deus o ímpio com o justo, ou o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos naquela cidade, vai destruir mesmo assim? E o anjo disse: não destruirei aquela cidade por amor dos 50. E aí ele perguntou: mas e se tiver só 40? Não destruirei por amor dos 40. Se tiver só 30, e foi perguntando até chegar a 10 pessoas. Se tiver 10, o senhor vai destruir? Não, não destruirei. Mas não tinha 10 pessoas justas lá dentro. Tinha apenas 4. Apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Então os anjos partiram para lá. Abraão voltou para sua casa. Provavelmente ficou orando, pedindo a Deus o livramento para o seu sobrinho. E quando o anjo chega ali na casa de Ló, Ló chama eles para entrar na sua casa. Mas o povo da cidade rodeou a casa e queria tirar aqueles homens, tirar aqueles anjos para fora, para ter relacionamento com eles. Veja a situação que estava naquela cidade, abominação terrível, promiscuidade. O povo estava degenerados espiritualmente.
E eles queriam ter relações com aqueles anjos. E Ló dizendo, não interviu, dizendo, não, eu tenho 2 filhas virgens, pega elas, faça delas o que quiseres, mas não faça nada com esses homens, porque Ló sabia que eram anjos de Deus que estavam ali. E aqueles homens não quiseram invadir a casa, iam arrombar a porta, mas os anjos deixaram eles cegos. E chamou a Ló de lado e disse, olha Ló, vocês têm que sair daqui antes do pôr do sol. Pega tudo que é seu, a sua família, pega seu genro, chama eles e vão embora daqui. E Ló então foi falar com os genros, mas os genros se recusaram, não quiseram sair. Então Ló, se demorando juntamente com a sua família, os anjos pegaram ele pela mão, colocaram eles fora da cidade e disseram, escapa-te, porque a cidade será destruída com fogo. Vai embora e não olhes para trás. Foi uma ordem que o anjo deu para Ló e sua família. Não olhes para trás. Deus está falando conosco, irmãos. Não olhe para trás. O povo, como estava saindo do Egito, queriam voltar para o Egito. Não volte para o Egito. No Egito não tem mais nada para nós. No mundo lá fora não tem mais nada para nós. Por que você está olhando lá para o mundo? Por que está olhando para trás? Quantos cristãos olhando para trás, irmãos, cheios de cristãos desviados, afastados dos caminhos do Senhor? Deus está falando, em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para arrebatar a igreja, e tudo que ficar aqui será destruído, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa é uma profecia do Senhor Jesus, e está cheio de crente desviando, olhando para trás, olhando para o mundo, está olhando para os prazeres da terra, preocupados somente com coisas materiais, com riqueza. A mulher de Ló, irmãos, ela ouviu também a mesma palavra que Ló ouviu, que as suas filhas ouviram, e eles saíram daquela cidade e foram embora, mas a mulher resolveu olhar para trás. O que aconteceu com ela? Gênesis capítulo 19, verso 26. O que aconteceu com essa mulher? Ela se transformou numa estátua de sal, ou seja, ela perdeu a sua vida, ela perdeu a salvação. Ela desobedeceu a voz do anjo de Deus, que tinha dado esta ordem para eles: não olhem para trás. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. É isso o que está acontecendo com muitos cristãos. Está olhando para trás. Pastor, mas quando eu era lá do mundo, eu tinha prazer, eu tinha felicidade, eu tinha prosperidade. Agora que eu estou na igreja, estou servindo a Jesus, tem luta, tem prova, tem isso, tem aquilo, é tanto sofrimento, é tanta perseguição, eu vou voltar atrás, eu quero voltar atrás. Não dá para seguir desse jeito, é muita luta, muito sofrimento. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão: quem está lá fora no mundo, ele pode ter prazer, mas pode ter prazer momentâneo, não é o prazer que Jesus dá. A paz que Jesus dá, ela é duradoura, ela é eterna. A felicidade que Deus tem para a sua vida, para a sua alma, é uma felicidade para a eternidade, não é por momentos prazerosos de poucos minutos ou poucas horas, não, é eternidade, é prazer eterno, felicidade eterna. Não haverá mais dor, sofrimento, não haverá mais tristeza, dores, morte, não haverá mais nada disso que você passa por aqui. Então vale a pena porfiar por entrar pela porta estreita, vale a pena você aguardar mais um pouquinho, é só mais um pouquinho de tempo que a de virá, e não tardará, diz a palavra de Deus,